Cristianismo puro e simples, capítulo 2. Algumas objeções. Se os dois pontos apresentados são o nosso fundamento, é melhor, antes de prosseguirmos, parar um pouco e deixar esses fundamentos bem sólidos. Algumas cartas que recebi mostram que inúmeras pessoas consideram esse conceito da lei da natureza humana difícil de entender. Algumas pessoas me escreveram dizendo, por exemplo, será que o que você chama de lei moral não seria simplesmente o instinto gregário? E será que ele não foi desenvolvido da mesma forma que todos os nossos outros instintos? Neste momento, não nego que possamos ter um instinto gregário. Mas não é a isso que estou me referindo quando falo em lei moral. Todos nós sabemos como é ter o instinto despertado, pelo amor materno, instinto sexual ou o instinto por comida. Significa possuir um forte anseio ou desejo de agir de determinada maneira. É claro que às vezes sentimos precisamente esse tipo de desejo de ajudar outra pessoa, e sem dúvida esse desejo é decorrente do instinto gregário. Mas sentir o desejo de ajudar alguém é bem diferente de sentir que você tem a obrigação de ajudar independentemente de sua vontade. Suponha que você ouça um grito por socorro de uma pessoa que esteja em perigo. Provavelmente você terá dois desejos: o de prestar ajuda, por causa do seu instinto gregário, e outro de manter-se fora de perigo, por conta do instinto de autopreservação. Mas encontrará dentro de si, além desses dois impulsos, uma terceira coisa que lhe diz que você deve seguir o impulso de ajudar e suprimir o impulso de fugir. Agora, essa coisa que faz você julgar entre dois instintos e que decide qual dos dois deve ser encorajado não pode ser deles propriamente dito. Da mesma forma, você poderia dizer que a partitura musical que lhe diz que, em dado momento, deve tocar uma nota no piano e não outra, equivale a uma das notas do teclado. A lei moral nos diz qual é o tom que devemos tocar, ao passo que nossos instintos não passam de teclas. Outra forma de se reconhecer que a lei moral não se reduz a um dos nossos instintos é a seguinte: sempre que dois instintos estão em conflito e não há nada na mente de uma criatura além disso, obviamente o mais forte dos dois prevalecerá. Todavia, nos momentos em que estamos mais conscientes da lei moral, normalmente parece que ela recomenda que optemos pelo lado mais fraco dos dois impulsos. Você provavelmente deseja ficar em segurança, mais do que deseja ajudar uma pessoa que esteja se afogando. Mas a lei moral lhe diz para ajudá-la assim mesmo. E certamente, muitas vezes nos diz para tentar tornar o impulso certo mais forte do que era naturalmente, não é mesmo? Ou seja, muitas vezes sentimos que é nosso dever estimular o instinto gregário, despertando nossa imaginação e provocando nossa comiseração e assim por diante, a fim de termos força para fazer a coisa certa. Mas é claro que não estaremos agindo por instinto quando começamos a tornar o instinto mais forte do que era. Aquilo que ele diz, seu instinto gregário está adormecido, desperta-o. Isso não pode ser o próprio instinto gregário. O que lhe diz qual nota do piano você deve tocar mais alto não pode ser a própria nota. Aqui vai a terceira forma de reconhecê-la. Se a lei moral fosse um dos nossos instintos, teríamos de estar em condições de apontar algum dos impulsos dentro de nós que sempre pudéssemos chamar de bom, que sempre estivesse de acordo com a regra de comportamento correto. Mas não estamos, pois não há entre os nossos impulsos nenhum que a lei moral já não tenha mandado suprimir, nenhum
que ele já não tenha nos dito para encorajar. É um erro achar que alguns de nossos impulsos, por exemplo, o amor materno ou o patriotismo, sejam bons e outros, como o sexo ou o instinto de luta, sejam ruins. Tudo o que estamos dizendo é que as ocasiões em que o instinto de luta ou o desejo sexual precisam ser reprimidos são mais frequentes do que aquelas de restrição do amor materno ou do patriotismo. Contudo, há situações em que é dever da pessoa casada encorajar seu impulso sexual e de um soldado estimular seu instinto de luta. E há também ocasiões em que o amor de uma mãe por seus filhos ou o amor de um indivíduo por seu próprio país tem de ser suprimido, pois, do contrário, isso poderá levá-los a cometer injustiça com os filhos de outras pessoas e com outros povos. Estritamente falando, não existe essa coisa de impulsos bons e maus. Voltemos ao piano. Ele não tem dois tipos de teclas, as certas e as erradas. Ou seja, toda e qualquer tecla é correta em determinado momento e errada em outro. Nesse sentido, a lei moral não é um único instinto ou um conjunto de instintos, mas sim algo que produz um tipo de tom, o tom que denominamos bondade ou conduta correta, que direciona os instintos. Aliás, esse assunto tem enormes consequências práticas. A coisa mais perigosa que você pode fazer é pegar o impulso de nossa própria natureza e determiná-lo como a regra a ser seguida a todo custo, pois todos eles, sem exceção, têm o poder de nos transformar em demônios se os estabelecermos como guias absolutos. Você pode até achar que o amor pela humanidade em geral seja livre desse perigo, mas não é. Se você deixar de lado o senso de justiça, logo estará quebrando acordos e forjando evidências pelo bem da humanidade e se tornando, no final das contas, uma pessoa cruel e traiçoeira. Outros me escreveram dizendo: será que o que você chama de lei moral não é apenas uma convenção social, algo que nos foi incutido pela educação? Penso que haja um mal-entendido aqui. As pessoas que fazem esse tipo de pergunta normalmente estão partindo do pressuposto de que, se aprendemos algo com nossos pais e professores, então isso tem de ser uma mera invenção humana. Mas é claro que as coisas não são assim. Todos nós aprendemos a tabuada na escola. Já uma criança que tivesse se criado numa ilha deserta não a conheceria. Mas certamente não se pode inferir disso que a tabuada seja uma simples convenção humana. Algo que os seres humanos tenham inventado para si e poderiam ter feito diferente se o desejassem. Concordo inteiramente que aprendemos a regra do comportamento digno de pais e professores e de amigos e livros, da mesma forma que aprendemos todas as outras coisas. Mas algumas coisas que aprendemos são meras convenções que poderiam ter sido diferentes. Aprendemos a nos manter do lado esquerdo da rua, mas a regra também poderia ter sido de nos mantermos à direita. E outras, como a matemática, são verdades reais. A questão é, a qual dessas classes pertence à lei da natureza humana? Há dois motivos para se afirmar que ela pertence à mesma classe que a matemática. A primeira é que, como eu disse no primeiro capítulo, embora haja diferença entre as ideias morais de uma época ou de um país e as de outro, as diferenças não são realmente muito grandes. Nem de perto tão grandes quanto a maioria das pessoas imagina. Você pode reconhecer a mesma lei agindo em todos. Já meras convenções, como as convenções sobre trânsito ou os tipos de roupas que as pessoas usam, podem diferir profundamente.
A outra razão é a seguinte: se você considera as diferenças entre a moralidade de um povo e a de outro, não tende a pensar que a moralidade de um deles seja sempre melhor ou pior do que a do outro? Será que algumas das mudanças não foram para melhor? Se não, então certamente não poderia haver nenhum progresso moral. O progresso não quer dizer apenas mudança pura e simples, mas mudança para melhor. Se nenhum conjunto de ideias morais fosse mais verdadeiro ou melhor do que o outro, não haveria sentido em preferir a moralidade civilizada à moralidade selvagem, ou a moralidade cristã à moralidade nazista. Na verdade, é claro que todos nós acreditamos que algumas moralidades sejam melhores do que outras. Acreditamos que algumas pessoas que tentaram mudar as ideias morais de sua própria época foram o que chamamos de reformadores ou pioneiros. Pessoas que entendiam melhor a moralidade do que seus contemporâneos. Muito bem, então. No exato momento em que você diz que um conjunto de ideias morais pode ser melhor que o outro, estará, na verdade, medindo ambos de acordo com um padrão, dizendo que um deles está mais em conformidade com aquele padrão do que outro. Entretanto, o padrão que mede duas coisas é diferente da própria moralidade. Você está, na verdade, comparando ambos com alguma moralidade real, admitindo que algo é uma verdade real independentemente do que as outras pessoas pensam e que as ideias de algumas pessoas se aproximam mais do que é o realmente certo do que outras. Ou, vamos colocá-lo no seguinte termo: se suas ideias morais podem ser mais verdadeiras e aquelas dos nazistas menos, deve haver algo de acordo com a qual sejam verdadeiras. A razão por que sua ideia de Nova York pode ser mais ou menos verdadeira do que a minha ideia é que Nova York é um lugar real, que existe independentemente do que qualquer um de nós pense. Se ao pronunciar Nova York, cada um de nós quisesse dizer meramente a cidade que estou imaginando na minha mente, como é que se poderia supor que algum de nós tivesse ideia mais verdadeira do que o outro? No fim das contas, não seria questão de verdadeiro ou falso. Da mesma forma, se a regra do comportamento digno significasse simplesmente o que cada nação decidisse aprovar, não faria sentido dizer que qualquer nação já tenha sido mais correta do que qualquer outra em seu julgamento. Assim como também não faria sentido dizer que o mundo pode se aperfeiçoar ou degenerar moralmente. Concluo, então, que embora a diferença entre as ideias das pessoas sobre comportamento digno muitas vezes as façam suspeitar de que não há nenhuma lei de comportamento real natural, as questões relacionadas a esse assunto sobre as quais somos obrigados a pensar provam exatamente o contrário. Contudo, deixa-me dizer mais uma coisa antes de encerrar. Já encontrei pessoas que exageram nas diferenças porque não fazem distinção entre as diferenças de moralidade e diferenças de crença sobre fatos. Por exemplo, uma pessoa me disse: há 300 anos as bruxas estavam sendo queimadas na Inglaterra. Será que isso foi obra do que você chama de regra na natureza humana ou conduta correta? Certamente, a razão pela qual não executamos bruxas hoje é que não acreditamos nessas coisas, porque se acreditássemos, se pensássemos de verdade que há pessoas por aí que tenham vendido a alma para o diabo e que em troca tenham recebido dele poderes sobrenaturais, estivessem usando esses poderes para matar seus vizinhos ou levá-los à loucura ou ainda trazer tempestades, certamente todos nós concordaríamos que se há alguém que merece a pena de morte, seriam essas sórdidas traiçoeiras.
Não há diferença de princípio moral aqui. A diferença é simplesmente de como se encaram os fatos. Não acreditar em bruxas pode representar um grande avanço da humanidade em termos do conhecimento. Quando pensamos que elas existem, não há avanço moral em não executá-las. Você não consideraria uma pessoa mais humana por parar de colocar ratoeiras se isso se devesse ao fato de ela ter deixado de crer que havia ratos na casa.